Nesse momento eu quero ler Lucas capítulo 4, versículo de número 14, os demais versículos. Está escrito assim: Então, movido pelo Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e sua fama corria por todas as regiões circunvizinhas. Ele ensinava nas sinagogas, e por todos era louvado. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Levantou-se para ler, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para pregar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Fechando o livro, levantou-se e, fechando o livro, devolvendo ao assistente, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fixados nele. Então começou a dizer: Hoje se cumpre essa escritura em vossos ouvidos. Todos davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíram da sua boca, e diziam: Não é esse o filho de José? Ele então lhe disse: Sem dúvida me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo, fazendo também aqui na tua terra tudo o que ouvimos falar a teu respeito em Cafarnaum. Continuou: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Vamos ler só até aqui. Segundo a tradição judaica, sinagogas naquela época funcionavam muito assim. Todo sábado era lido sequencialmente um texto de um livro já selecionado mensalmente para ser anualmente lido. Por exemplo, eu estou no capítulo 14 de Lucas. Então, eu leio esse capítulo 4. Então amanhã eu vou ler lá o capítulo 5, e amanhã sucessivamente o 6, o 7, assim vai e termina o livro. E exatamente naquele dia, esse texto que o assistente leva para Jesus era esse texto que estava já há anos, séculos atrás, prevendo a vinda do Messias e sua ação sobre o contexto judaico, de forma como ele ia se relacionar. E ele está na sinagoga. Sua fama, o texto, Lucas, deixa-nos aqui em observação essa palavra fama, circunvizinhança. Toda a região da Galileia, a fama desse Jesus, da cidade de Nazaré, está sendo ouvida, está sendo pronunciada, falada, discutida, comentada. O que ele faz, as palavras que ele fala, os atos surpreendentes que ele tem. Então, na cidade de Nazaré se cria uma expectativa muito maior sobre o que ele vai fazer. E o próprio Jesus tem no contexto essa revelação, porque ele fala: vocês vão falar talvez esse provérbio: médico, cura a ti mesmo. Ou seja, dê-nos demonstrações maior daquilo que se diz que você fez lá em Cafarnaum. Faz aqui, faz algo extraordinário. Porque nesse texto está embutido o conceito messiânico daquilo que Jesus vai desmistificar, Jesus vai desconstruir a expectativa messiânica da cidade de Nazaré. Porque imaginem só, uma cidade que, segundo alguns arqueólogos e alguns biblistas, historiadores, diz que era uma cidade desprovida de beleza, desprovida de glória, de grandeza, uma cidade desprezada pelos conceitos religiosos. Por exemplo, Belém é uma cidade conceituada no conceito religioso, porque fala-se
tanto do Messias como representa a cidade do Davi. Então, eles estão ansiosos, movidos por esse sentimento daquilo que eu quero, daquilo que eu já desenhei na minha mente do que seria. Já estão predestinando os fatos ocorridos de grandeza. Eles já estão movidos pelo conceito do destino. E Jesus vai quebrar tudo isso. E Jesus vai falar que o conceito deles vai ser desconstruído porque ele vai priorizar os pobres, os excluídos, os oprimidos, os descartáveis, os abandonados, rejeitados. E eles não gostaram muito. Porque ele esperava, ele morou aqui, é daqui, a família dele é daqui. Imagina que essa pequena cidade vai se tornar o quartel, o ícone, o considerável cidade desse grande Messias. A cidade do Messias será Nazaré. E o povo pulsante, desejosos em ver ele estendendo a mão assim, as coisas acontecendo. Coisa de hoje, que as pessoas constroem grandes templos. Aqui será a grandeza de Deus, o grande templo maravilhoso do poder de Deus, e o poder de Deus para cá. Só se fala de poder de Deus, não se fala do coração amoroso de Deus, porque Deus não é um poder, Deus é um amor que ama incondicionalmente. Deus é amor, Deus não é um poder. E muitas vezes os religiosos não entendem essa dinâmica, esse significado, por falta de aprofundamento nos textos de Jesus. Ele prefere se aprofundar nos conceitos de Calvino, ele prefere se aprofundar nos conceitos teológicos de Armínio, ele prefere se aprofundar em qualquer outra coisa, menos num texto lido. E eu prefiro usar a hermenêutica de Fernando Pessoa, que diz que o processo que ele entra na vida é desaprender. Chega um momento que ele precisa desaprender para poder aprender. Ele precisa raspar a tinta de sentidos que alguém o pintou. Então muitas vezes eu acho que nós precisamos disso. Ler o texto, desconectado daquilo que a gente já ouviu, daquilo que a gente já pré-julgou, daquilo que o comentarista falou, daquilo que a corrente fulana A, B, C teológica determina que seja lido, da hermenêutica do A, do B, e lermos com o coração pulsante em busca de encontrarmos o Pai que se revela em Jesus. Aí sim nós vamos encontrar a humanização que o texto nos convida em uma espiritualidade de cristofricano a nossa vida. Porque aqui é um texto que vai nos ensinar riquezas, profundidades, de como devemos nos comportar diante de Deus. Não com os olhos do ganancioso, querendo ver demonstração de Deus, do poder. Se fala muito de um Deus do poder. E é interessante que Deus vem e se revela em Jesus, não tão poderoso assim porque ele morre, não porque ele não tem o poder. Isso é para desconstruir o coração humano ganancioso, que espera, que fica sedento de ver em Deus o poder, para ele poder se apoderar do poder, síndrome de Lúcifer, e poder mostrar que ele é especial, que ele é melhor pelo poder. E a Bíblia não nos revela isso. Na parábola do filho pródigo, Deus nos revela que somos especiais, não pelo poder, porque o filho recebe o poder da herança, mas nós somos ensinados a recebermos um Deus amoroso, e a partir desse amor que devemos construir a nossa vida. Então a cidade de Nazaré está querendo poder, está querendo ver relâmpagos de Deus, porque o conceito judaico do Messias nessa época era o seguinte: se Elias foi um profeta que fez aquilo tudo, matou os profetas de Baal, de Astarote, imagina o Messias.
Se Moisés foi o grande líder impetuoso que através da sua presença Deus matou o faraó, abriu o mar vermelho, imagina o Messias. Então esse Messias deveria ser muito mais superior a todos. Se Davi for um reconquistador, lutador, guerreiro, imagina o Messias. Então o conceito de Messias já estava pré-destinado no coração de cada um. Estava pré-determinado como seria. A tinta que pintaram o Messias já estava há anos fixada no quadro da vida. E agora Jesus vem e joga a sua tinta, das suas palavras, suas parábolas, daquilo que ele quer ensinar, da humanização da vida, do conceito do amor do Pai, vai agora raspando toda aquela tinta que tinham se pintado, que tinham se fixado através da cobiça religiosa dos poderosos daquela época. E agora Deus em Jesus é transparente, e o que eles veem não agrada a eles, porque o coração cobiçoso não imagina um Deus amoroso. O religioso quer ver um Deus bravo. Sabe como que o religioso age? Pecou? Vai ver com a ira de Deus, vai ver Deus vindo, quebrando tudo. Olha lá, e Deus no juízo final, fazendo tudo tremer, todo mundo cair no chão. Eles sempre imaginam assim, não imaginam o Pai de braços abertos, chamando e convidando seus filhos a entrarem no seu coração. Então que Deus os abençoe e que nós podemos aprender através de Jesus, e que as demais ensinamentos, os demais conceitos, seja apenas para pesquisa, para avaliação, agora para a nossa espiritualidade, que seja viva as palavras de Jesus dentro da nossa verdadeira espiritualidade.